Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos recebendo a professora Clarice Constantino e o psicólogo e integrante do Núcleo de Estudos de Gênero aqui da FURB, o Gustavo Angeli. No bloco anterior, nós estávamos discutindo, né, problematizando, digamos assim, esses temas relacionados a gênero, a diversidade e a orientação sexual em sala de aula. Agora, nesse bloco, vamos tentar pensar essas questões de como o professor pode lidar em sala de aula e talvez as estratégias possíveis para minimizar e clarear o olhar do aluno quando se vê diante de temas ou de questões como essas. Eu vou começar com a professora Clarice. Quais perspectivas que a gente poderia pensar ao professor quando se depara com questões muitas vezes emblemáticas como essa em sala de aula? Acredito que o primeiro ponto seria a questão da formação do professor, como nós falamos anteriormente, que a importância do professor buscar o conhecimento. A importância desse professor ao se deparar com uma determinada situação, ele buscar a informação. E ele possui um amparo, inclusive, em relação à temática de gênero, de orientação sexual, tanto na proposta curricular de Santa Catarina, de 2014, como também a nível nacional, dentro do Plano Nacional de Direitos Humanos. Então, tem as cartilhas do MEC, inclusive agora em Santa Catarina, através do programa do PROESD, foi possível, então, fazer um caderno contendo, escrito por vários autores. Aliás, explica o que é o PROESD. O PROESD, então, é o Programa da Diversidade, que é uma proposta coordenada, inclusive, agora pela professora Andréa Vu. E eu fui uma das autoras adaptando a proposta curricular, não é, o documento legal, e trazendo, então, autores, no nosso caso, que trabalhava o módulo 2, a questão da diversidade, englobando desde a questão da inclusão, a educação para o gênero, educação para a diversidade sexual, a questão da prevenção também, mas da prevenção no sentido de problematizar essas questões no âmbito da escola, com o intuito de reduzir ao máximo possível a questão do preconceito dentro da escola e também a questão étnico-racial. E como que vocês apontam? O que você lá quando você trabalhou o segundo capítulo, o que você apontou lá? Nós colocamos desde a questão do aporte teórico para que ele possa trabalhar o que é gênero, o que é a questão do gênero, né? A questão conceitual, e aí nós trabalhamos com a historiadora Scott, que ela Porque muitas vezes se fala em gênero, né? Tá, mas gênero, o que é esse gênero, né? Então, primeira coisa que a gente tem que dizer, o que é gênero, né? Que é a questão de você perceber como ser homem e ser mulher parte de uma construção histórico-cultural. Então, você abandona aquela questão, sai do foco da questão da biologia, por exemplo. Então, o primeiro passo é isso. E lá também, nesse material, os professores, eles passam a ter várias atividades, desde a questão de vídeos, cartilhas, para que eles possam se inteirar a respeito do assunto, que eles tenham a informação correta e para que eles possam também trabalhar em sala de aula as mais variadas temáticas dentro da questão da diversidade como um todo. E isso é importantíssimo dentro da questão da escola, dar esse amparo para o professor, porque, ao meu ver, é muito fácil também você apontar que incumbe ao professor essa difícil tarefa. Mas é importante que a escola ela abra esse espaço e que o professor também tenha o respaldo a respeito disso. Então, o material ele serve como auxiliar no professor, né, no empenho, né, nessa trajetória que é de discutir a temática da diversidade como um todo. Não, eu creio que nós não podemos também resumir que muitas vezes a dificuldade do professor lidar com alguns assuntos em sala de aula é culpa dele. Não é culpa dele. É todo um jogo do sistema, inclusive político. E esse jogo de sistema, Gustavo, você que é um psicólogo, que tem uma formação no campo da psicologia clínica, né? Lidar com essas questões, muitas vezes o professor tem vontade, mas ele não tem acesso ou ele não tem disponibilidade de material para fazer isso. Qual o olhar que você tem a respeito da formação deste professor? Acho
acho que é interessante ressaltar que a sexualidade está o tempo inteiro sendo falada, né, ou pelos alunos ou pela própria instituição, porém não debatida, né, não discutida, não colocada aí numa roda de conversa, né? Vamos falar sobre isso. Né, fica muito silenciada e grita esse silêncio o tempo inteiro no sofrimento, nos sintomas, na escola. Né? Acho que esse é o primeiro momento, assim, né, de perceber que a sexualidade existe, o tempo inteiro está sendo dita. E o aluno pode, inclusive, a partir desse sofrimento, a partir dessa violência psicológica que ele sofre, de abandonar a sala de aula, né? Claro, essa é a grande problemática, às vezes, na questão LGBT, né, de uma pouca escolarização, a marginalização, né, e, consequentemente, o pouco espaço social dessas pessoas, né, de existência aí das instituições. Vários relatos em relação ao pior período da vida ser o espaço escolar, né, ser esse período de escolarização. Então, acho que reconhecer a diversidade sexual dentro da escola, acolher essa diversidade e se permitir trabalhar com ela, né, no sentido de que não é a formação do próprio sujeito, né, não é a opção sexual do próprio sujeito, não é a orientação dele, não é o que ele gosta ou o que não gosta, mas é o trabalho dele lidar com a diversidade, né, problematizar ela. Né? E para isso, com certeza, tem que se preparar, né? Uma formação, né? Ao menos se propor a escutar e a dialogar sobre o assunto. Gustavo, vou aproveitar. Você é um psicólogo, você trabalha com essas questões. Para a criança, né, como que ele lida com essa diversidade, como que ele lida muitas vezes com a perversidade de agredir o coleguinha, né? Como que se dá esse jogo e como que é possível melhorar nessa formação da criança? Acho que um primeiro momento é não entender, né, esse mito que a criança como assexuada, né? Como, desde Freud já sabemos que a criança tem uma sexualidade, né? E essa sexualidade se desenvolve desde os primeiros anos de vida. Então, sim, a criança demonstra sua sexualidade de várias formas e a educação aí que permite caminhos, né, adequados para o desenvolvimento da sexualidade. Penso que a criança, ela vai ser perversa, né? Vai utilizar de uma agressão ou reproduzir muito do que aprende. Né? Então, se esse diferente for estigmatizado, né? Sinais de preconceito diante de qualquer traço que não seja valorizado na escola, com certeza a criança repete, né, o que ela está sentindo, o que ela observa do certo e errado, né, a partir da educação. Então, esse professor, essa instituição como modelo é tomada pela criança, por nós, né, na nossa Constituição, e sobre o olhar, né, do diferente e as opções que damos a eles. Né. Professora Clarice, eu acho que é uma pergunta um pouco incisiva e até especulativa, mas as políticas que estão colocadas para a educação, e eu acho que elas preveem um certo aporte para que o professor possa avançar nessas questões, a senhora acha que pode haver um retrocesso quando alguns segmentos eles são contrários a essas discussões em sala de aula? O perigo está na questão da moral religiosa quando ela entra em choque ou ela entra na sala de aula, na escola. Eu acho que isso é um dos perigos, é o meu viés, é o meu entendimento. Isso pode causar certos retrocessos. Muito agora se fala, nos últimos dias, eu tenho ouvido a respeito, por exemplo, da questão do nome social. A questão do nome social garantido a travestis e transexuais foi uma luta para conseguir. E agora busca-se a retirada de que não seja mais permitido. Aliás, um retrocesso extraordinário, né? Retrocesso que, com certeza, viola prerrogativas constitucionais, viola a questão do princípio da dignidade da pessoa humana, que é o fundamento que deu ensejo, basicamente, para a questão do nome social. E nós avançamos pouco e é preciso avançar mais e colocar essa questão da proibição do nome social nas escolas e se caso, eu espero que não, venha a ser aprovado, seria um total retrocesso. É importante que a gente consiga discutir a mais. É importante que a gente trabalhe essa questão do estigma e até
se me permite, em relação à questão do Gustavo, na fala dele, um complemento, em relação à questão não só do estigma do colega, mas do estigma daquele que não se reconhece dentro daquela norma dita heterossexual. Numa pesquisa que nós fizemos sob a coordenação do professor Celso Kramer, em que envolveu 4 cidades aqui do Vale do Itajaí, nós verificamos algumas, não em todas as situações, mas nós nos deparamos com algumas situações em que a partir do momento que o aluno ele não se reconhece naquela norma, ele passa a estigmatizar o outro naquele a qual ele se reconhece como igual. Então isso também é importante. E aí eu saluto mais uma vez a importância do debate na escola. E é interessante, né, que se por um lado, né, as diferentes identidades trans, travesti, enfim, tem um sofrimento em relação ao próprio corpo, né, um conflito aí psíquico em relação ao corpo, e a sua identidade sexual, né, identidade de gênero. Por outro lado, um sofrimento é o sofrimento social, né, da falta de um lugar na escola, na falta de um lugar no mercado de trabalho, enfim, na falta de um Às lugar... vezes até dentro da família, né? Exato, de reconhecimento como sujeito, né, como se não fosse possível, né, reconhecer o diferente como um sujeito. Olha só, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, né? A discussão que a gente fez é sempre uma discussão pertinente, principalmente esses pontos que a gente levantou, a questão do gênero, a questão da diversidade, a questão da sexualidade e da orientação sexual em sala de aula. E eu acho que foi extremamente proveitoso. Eu quero agradecer a você, Gustavo, obrigado. Quero agradecer, professor Clarice, obrigado por estar aqui. Também. E a gente, em outro momento, volta a levantar essas discussões, porque são importantíssimas para a gente formar uma sociedade com menos violência e com menos desigualdades, né? Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez as presenças da professora Clarice Constantino e do psicólogo Gustavo Angeli, que falaram sobre gênero, orientação sexual e diversidade na educação. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.